Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos falando sobre o lado oculto do Natal, em duas partes, parte um, parte 2, e gostaria que você assistisse esse vídeo, que já foi postado no ano passado, é uma reprise, né? A gente deu alguma reconfigurada, e vamos falar um pouquinho do lado oculto do Natal, o que traz por trás, o que existe por trás de Papai Noel, de todas essas coisas que a gente já vê por aí, né, que de fato talvez nos conduzem não para o caminho do Cristo, mas para o caminho possivelmente inverso do consumismo, né? O lado da Saturnália, do Papai Noel, que é um usurpador do Natal. Então é muito importante a gente saber o que acontece por trás, porque de acordo com últimas informações e mensagens que a gente tem visto, né, de fato o Papai Noel é um ser maligno que está roubando as energias das pessoas, e esse consumismo, essa devoção ao Papai Noel, elas nos afastam de fato da cristicidade, do poder oculto das bênçãos celestes que o Pai Celeste nos dá. Então eu peço que vocês assistam com carinho esse vídeo, a primeira parte, e depois teremos a segunda parte. Vamos agora à primeira parte, muito importante. Vamos lá, roda o vídeo aí. Uma reflexão aqui, um desabafo perante vocês, porque para mim seria muito mais confortável eu chegar aqui e comemorar o Natal. Eu sempre fiz os programas especiais de Natal, a gente cantou e falou sobre o nascimento do Cristo, cantamos músicas natalinas de amor, de paz, né? Todos os anos eu tenho inclusive 3 CDs de Natal que eu gravei nos últimos tempos através da gravadora, e foram CDs que foram um sucesso, venderam para todo mundo, aí músicas natalinas, cantadas, tocadas. Eu sempre fui assim muito fã do Natal, toda a minha vida eu sempre trabalhei muito em cima dessa parte do Natal, né? E agora, de repente, eu começo a aprender com a Era de Aquário aqui, com um cara estranho que vem na internet falando umas coisas estranhas aí, né, que por acaso sou eu, que eu também aprendo comigo mesmo, né, que isso tudo foi uma celebração pagã que foi trazido pela Matrix para que nós ficássemos hipnotizados, ficássemos ainda alienados e facilmente domináveis, né, como robozinho, como se fosse um presentinho para os robôs ficarem ainda mais assim doutrinados. Então, vamos entender um pouquinho. Eu também fico numa situação difícil, porque eu gostaria de estar falando bem, comemorando, chegando aqui dizendo: pessoal, vamos celebrar o Natal, que alegria, vamos perdoar, vamos se amar, Jesus nasceu o Salvador, nasceu pelo mundo. Só que isso se repete já há 2000 anos e o mundo não melhorou por causa desse cenário, desse ritual, né? Que todo o ano Jesus nasce, depois na Páscoa eles ceifam ele de novo, depois ele nasce de novo. Isso há 2000 anos e o mundo não melhorou, pelo contrário, né? A gente vê uma evolução muito lenta da sociedade, pois a Matrix criou esse domínio, essa hipnose coletiva, justamente para que todos ficássemos imersos nessa teatro e nada conseguíssemos expandir a consciência, que seria a grande mudança do mundo. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é o Natal. Então, como começou o Natal? O Natal é uma celebração que já existia muito antes do nascimento de Jesus, já desde o Antigo Egito, desde as antigas civilizações pagãs, desde o tempo dos vikings, né? Sempre foi comemorado a festa do solstício de inverno no hemisfério norte, que era celebrado com uma grande festa, com sacrifício de alguns animais e até mesmo muitas vezes de pequenos, né? E começou com essa história dos pequenos, ofereciam para o deus Moloque, os deuses do Velho Testamento, né? E também essa data é uma data de celebração romana que foi instituída para fundir o paganismo romano com o nascente cristianismo que estava começando lá pelos anos 200, 300 depois de Cristo, né? Então os romanos já celebravam a data do Natal antes do cristianismo. Então o imperador Justiniano, Constantino, né, a Teodoro, todas essas pessoas que fizeram essa parte do cristianismo inicial, eles construíram o cristianismo à la romana, né? Então quem criou o cristianismo, quem criou a Igreja Católica Romana foram os romanos. Por isso que até hoje ela mantém esse nome, né? A apóstola Igreja Católica Apostólica Romana. Foi Roma que criou o cristianismo, a Igreja Católica. Foi Roma, né? Não tem nada a ver com o judaísmo inicial, né? Que os quero-quer estão confirmando. Então eles criaram todo esse paganismo. Existia o deus Mitra, né? Que era o deus Mitra, que era um deus romano também. Existia o deus Sol. Então era um culto ao deus Sol. Tanto que os padres ainda se vestem muitas vezes com sol, né? A Eucaristia, quando eles levantam a Eucaristia, é um sol. O sol representa o culto ao Deus Sol. Então nós estamos cultuando deuses romanos pagãos, nada de Cristo, nada de Jesus, nada de nascimento
entendimento. Primeiro que Jesus não é Jesus. Jesus é um nome criado pelos romanos também, que é uma blasfêmia. Então, quando nós citamos e repetimos o nome, Jesus para lá, Jesus para cá, estamos blasfemando contra o nome do Criador, que não é esse nome. Esse nome, pelo latim, quer dizer uma coisa bem diferente, né? Isto é, um suíno, né? Vocês pesquisem, procura no Google, bota lá, IE, que não existia a palavra J, né? IE, SUS, IE, SUS, eu até vou botar na tela aí. SUS, né? Esse cara é um suíno. E aí eles pegam e botam, depois na celebração do Natal, um suíno com a maçã na boca. E o pessoal da escuridão ri que se mata da nossa cara, né? Riam que se diverte. Nós comemorando o suíno e comendo o suíno ali na mesa no Natal e dizendo Feliz Natal, né? Feliz Natal, nasceu o Salvador. É o Mitra que nasceu, é o Deus Mitra romano. Então tá tudo errado. Então, assim, para mim fica difícil falar isso aí, porque eu sei que eu acabo perdendo seguidores, eu acabo me desentendendo, as pessoas me xingam nos comentários, dizem, tu tá estragando a minha festa, tu tá me tirando do meu sonho, deixa eu dormir, né? Por que tu tá falando essas coisas? Deixa eu quietinho aqui no meu sonho, né? E vivendo essa ilusão dos romanos, e vem um cara do nada aqui estragar a festa de todo mundo, o mundo inteiro gira em torno de Natal, é fim de ano, é colégio, é as festinhas, é as fantasias do colégio, é o Natal, é a noite feliz, sabe, né? Vem um cara assim do nada, mas eu não estou tirando a minha cabeça, isso aí é fruto de estudos, né? É só você pesquisar um pouquinho mais que nós vamos ver que isso é verdade. Então, gente, é um vídeo difícil de fazer para mim, né? Porque eu sei que nós estamos acordando de uma ilusão, de um sonho, e está todo mundo feliz nesse sonho, sabe aquele sonho feliz, assim, todo mundo, ai que lindo esse sonho, mas é um sonho, né? Que não existe o nascimento de Jesus dessa maneira. Jesus não nasceu no Natal, coisíssima nenhuma, tudo isso foi criação dos romanos. Maria não deu a luz pelo mundo afora, pela rua, como fala a Bíblia. Isso aí é invenção dos romanos, eles inventaram tudo. Os romanos que fizeram toda a parte do cristianismo. Imagina que Maria Santíssima, né? uma entidade assim de altíssima luz, veio à terra para trazer o aspecto feminino do raio de Deus, ia sair parindo pela calçada. Não existe isso. Isso aí é para mostrar, coitadinho, humilde, nascendo numa manjedoura. Então nós podemos também ser humildes em nascer na pobreza e ficar na pobreza, porque o Cristo nasceu na pobreza, então eu sou pobre, sou feliz, eu não vou defender a meu direito a aquilo que existe no universo de bom. Entende que é tudo uma hipnose, essa história de falsa humildade. O Cristo de fato foi uma pessoa de opulência, uma pessoa com condições, não tinha nada de carpinteiro, de pobreza, chopando aqui, chopando lá, nascendo pelas ruas, não houve esse censo que fala que tinha que ir para Belém, não aconteceu nada disso, toda essa história foi criada por Constantino. E aí eu fico triste falar isso, porque eu sei que choca, mexe na alma das pessoas, as pessoas vão ficar ofendidas com o que eu estou falando. Vamos dizer assim, na cabeça, né? Deixa eu quieto aqui na minha ilusão, não vem com essas conversas aí de era de aquário, porque para mim tá bom assim, eu quero ficar na era de peixes, deixa eu quietinho, né? Comemorar a manjedoura, botar a manjedoura aqui, deixa eu quietinho aí. É um direito seu, não é errado, né? Tem gente que quer ficar na manjedoura, né? Que quer comemorar essa ilusão, esse teatro que fizeram. Não teve estrela de Belém, não teve nada, não teve coisa nenhuma, porque ela foi uma nave que apareceu. Jesus era uma pessoa que veio através de a história é muito comprida e eu confesso que eu não sei os detalhes, por isso que eu não conto aqui. Mas eu posso dizer que tudo isso que foi falado é uma grande narrativa criada por Constantino, pelos romanos, né? Tudo foi criado por ele. Em primeiro lugar que Jesus, esse nome nunca existiu. Esse nome quer dizer aquilo, né? E Senhor, sim, significa Senhor Baal. Baal é o deus, Baal e Moloque praticamente eram os mesmos, Baal e Moloque, né? Árvore de Natal, depois eu vou explicar a árvore de Natal, depois me lembre aí que eu vou explicar, tem muita coisa assim. Gente, que vídeo difícil de fazer isso, que vídeo difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo é o impulso para você acordar e saber que nós estamos na era de aquário, que não tem mais tempo para sonhos, ilusões e divagações. Nós temos que olhar a foco a realidade. Toda a realidade será trazida para a humanidade através da verdade. Em todos os momentos que eu sempre comecei esse canal, eu me baseei unicamente pelo o culto à verdade. O culto à verdade. É verdade, eu falo. Se não é verdade, eu não falo. Mas a verdade vai destruir a alegria de muita gente. Paciência. Eu estou aqui para ser o estraga-prazer mesmo dos dorminhocos da era de peixes. Então,
Vamos falar toda a celebração do Natal. Ainda criaram um Papai Noel né, obeso, vermelho, cheio de presentes, que dá presentes para as crianças, que não tem nada a ver com o nascimento do Cristo, né? Então criaram isso para o comércio e depois tem até uma história do Papai Noel lá que eu também não sei direito, mas foi criações dos romanos nos romanos já nem tanto, essa é mais recente, né? Para tentar, da Matrix, eu diria, né? Do NOM, que sempre esteve no domínio desses grandes poderes. Então Roma Antiga ela totalmente dominada pelas sombras, pelos arcontes, pelos dracos, e eles criaram isso para iludir a humanidade. E a humanidade comprou esse presente e multiplicou, né? Eu, inclusive, porque eu já fui muito fã do Natal, canto muitas músicas de Natal, estava preparando o especial de fim de ano de Natal, não sei mais nem o que fazer. Para mim foi uma mexida na minha cabeça também, quando eu comecei a estudar isso. Não pense que não é fácil. Despertar não é fácil, né? É para as pessoas fortes, fortalecidas. Então imagine que eu estive esses anos todos, durante 40, 50 anos da minha vida, cantando, celebrando o Natal e tocando nas missas. De repente eu vejo que tudo isso foi um culto pagão a um Deus que eu nem sei quem é, que criam os pequeninos, né? Então, bom, árvore de Natal, a história da árvore de Natal também foi um culto. Agora que você assistiu, agradeço a sua participação, espero que essa mensagem tenha trazido alguma mensagem profunda para você entender o significado oculto do Natal. Peço também que acompanhe todos os vídeos do nosso canal, que acompanhe todas as nossas publicações, nossos grupos aí, para você ficar por dentro de tudo que acontece. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Muita coisa a gente, ao primeiro momento, se choca, depois a gente começa a dizer, puxa, é verdade, né? Com o tempo a gente vai vendo que tudo é verdade, porque quase todas as verdades nos foram ocultadas, né? E colocaram coisas falsas no caminho para a gente tropeçar, mas agora é a época da verdade, somente a verdade vos libertará. Então, como diz, a verdade está nos libertando, e sempre que nós conhecemos e buscarmos a verdade, ela vem até nós com toda a força. Então, obrigado por assistir a primeira parte do Lado Oculto do Natal. Nós vamos agora para um próximo vídeo, a parte 2. Peço que vocês assistam também a parte 2. Gratidão, meus queridos. Até lá, parte 2. Valeu, a luz venceu. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!